vídeo, O Despertar da Lua Caída, parte 2, tá? Se você ainda não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista, vai ficar aqui nos cards, porque senão você não vai entender nada. Se você é um leitor que já leu e só tá querendo saber a minha opinião sobre o livro, você pode ir fluindo pelo vídeo naturalmente. Mas se você é uma pessoa que ainda está lendo, tá acompanhando aqui a leitura, ou não leu e não quer pegar spoilers, fica atento, né, nos alertas de spoiler que vai aparecer aqui na tela, pra você pular essas partes de spoiler, beleza? Porque eu vou falar, gente, eu não tenho isso não, eu gosto de fazer comentários, inclusive eu sou uma pessoa que não se importa em receber spoilers, pelo menos não livremente assim. Eu sinto do mesmo jeito, enfim, se tiver que ser surpreendente, vai ser, independente de alguém ter me contado ou não. Quando eu estiver lendo, as emoções vão vir, né? Então, assim, inclusive eu já dei uma dica, né? Que se vocês não querem receber spoilers, eu recomendo não ler a descrição de alguns personagens, tá? E não ver a árvore genealógica, porque senão você vai receber uns spoilers. Você vai ficar algumas coisas, porque é inevitável, né? Porque a árvore não mente. Inclusive, eu quero muito chegar a essa parte para comentar com vocês, mas, enfim, ainda não cheguei nesse momento do livro. Tem sido uma leitura bem legal até então, bem movimentada. A Rave, que é a protagonista, ela estava em detenção, né? Ela estava presa até seu julgamento, né? O julgamento dela aconteceu e ela meio que foi condenada ao... Eu esqueci o nome, mas enfim, ao Coliseu, né? Que é onde os presos eles são levados para serem comidos por dragões, né? Porque vocês sabem que aqui a gente tem dragões. E aí, nossa protagonista, ela tá no grado, né? Que é ali o meio. Então tem alguns dragões específicos, como os fundíferas, tá? Tem várias outras criaturas também. Inclusive, a gente acaba conhecendo também um novo nome, que são os Ceifasabres. Ele acaba aparecendo também. E a gente percebe que é o Cão Veigar salvando a Raven, né? Porque os Ceifasabres são do Lume. E o rei do Lume é conhecido por ter um Ceifasabre como seu dragão. Entendeu? Então a gente já saca tudo. A própria da Raven que não sabe, né? Mas a gente já entendeu tudo a partir do momento que ele aparece na sala dela. Ele, enfim, salva ela. Isso não é nenhuma novidade, até porque tá na sinopse, então se você leu a sinopse, você sabe que ela vai acabar presa, que ela vai ser salva por ele e tudo mais. E aí agora ele tá meio que cuidando dela, né, pra que ela se recupere, porque ela ainda tá ferida, né. Eu já estou entendendo algumas coisas aqui no livro, coisas que eu não tava entendendo muito bem antes. Uma delas é sobre os governantes, né, do Lume, do Grado e do Breu. Antes eu pensava que uma família real diferente governava cada um desses lugares, mas não é bem assim. Na verdade, são 3 irmãos Veigar, que a gente tem 4 irmãos Veigar. A gente tem 4. A gente tem 3 irmãos e uma irmã, né? E aí, cada um dos irmãos governa um desses lugares. A gente descobre que o Khan, ele governa o Lume. O Kedok Veigar, ele o Grado, e tem o Tyron, eu acho que é Tyron, alguma coisa assim. Ele governa o Breu, né? E a gente sabe que o que me tava me deixando muito confusa é que eu sabia que o Grado tinha um rei muito ruim, mas aí ela também falava que o Breu também tinha um rei muito ruim, muito perverso e não se importa com seu povo. Só que ela também fala muito sobre isso com o rei do Grado, né? Oh, meu Deus, são pessoas, são a mesma pessoa, são pessoas diferentes, são famílias diferentes, porque não é possível que pelo menos um dos reinos não seja próspero, né? E aí, a nossa personagem, ela já tá explicando algumas coisas pra gente em relação a isso. Cada lugar também tem um tipo de dragão diferente, mas obviamente que se você rouba um ovo de algum dragão, esse dragão acaba lhe acompanhando de certa forma.
Só que vale lembrar que os dragões do Breu, eles têm uma característica que impede que eles fiquem em qualquer lugar, né? Porque eles têm, tipo, a visão deles são afetadas pela luminosidade, coisa desse tipo, eles gostam mais do frio, então eles vivem em altas altitudes. Então tem que ser tudo muito bem dosado. A gente descobre um pouco mais sobre a Eluin, né? A Eluin Nivan, através das cartas, né? Das cartas não, através do diário dela, percebemos que ela consegue um ovo de dragão, ela vai com o irmão dela pegar um ovo de dragão Pumaluas, e o irmão dela acaba se ferindo e acaba tendo algumas sequelas, mas enfim, ele vive, né? A família dela acaba sendo, eu acredito que tenha sido assassinada, né? Porque ela acorda e descobre que a família dela morreu, né? E é bem tensa essa parte, porque ela ainda é muito jovem, ela só tem 18 anos, então ela meio que não tem um domínio da própria vida. Então, assim, tudo que vai ser de agora em diante, quem vai governar as terras dela, quem vai decidir tipo, um ministério, né? Esqueci agora o nome que eles falam, mas tipo um conselho. E eu achei isso um absurdo, gente. Ela é a única herdeira, né? E não tem o destino da vida dela nas mãos dela, é de terceiros. E eu acredito que quem matou a família dela tenha sido o rei anterior, né? Que é o rei Ostan Veigo. Eu acredito que tenha sido ele que assassinou a família da Eloin, porque ele queria que ela se casasse com o filho dele, mas o pai da Eloin se negou, né, a entregar a filha dele. E eu acredito que ele talvez tenha feito isso, mas não só por esse fato, mas talvez porque a Eloin seja muito poderosa, né? A gente não conhece tão bem ela ainda, só através de alguns acontecimentos da sua vida, do diário dela, mas eu acredito que ela tem uma forte presença nessa história. Inclusive, o Khan menciona ela, já mencionou o nome dela, dizendo que ela era a pessoa que ele amava, né? E que ele acabou matando o próprio pai em vingança em nome dela, porque ele descobriu que o pai dela fez coisas terríveis, né? E que ela não conseguiria se vingar dele. Então ele fez isso por ela. E aí você fica tipo, oh my god. Você vai ligando os pontos, e eu acredito que seja isso. E se a nossa protagonista é quem eu tô pensando que é, então tudo se encaixa. Se ela realmente perdeu a memória, como eu penso que ela perdeu, talvez esse seja o motivo dos surtos que ele teve, entendeu? Porque se ela realmente não morreu, como ele diz que a Eloy morreu, né? E talvez seja a Rey, então muitas coisas podem mudar nessa história. Enfim, tá muito interessante. Eu vou continuar lendo, né? A gente tá tendo algumas interações entre eles dois agora. Eu acredito que ela vai conhecer ainda mais ele. E vamos ver no que vai dar, né? Porque muitas coisas aconteceram, a gente não sabe qual vai ser a atitude da Raven agora, né? Se ela vai caçar o Red Zarus, né? Que foi o caçador que prendeu ela. Não sei se ela vai retornar pra... Porque todo mundo acha que ela morreu, né? Todo mundo acha que ela morreu. Não sei se ela vai voltar pro grupo rebelde, se vai voltar pra casa. Porque agora ela tá indo em direção ao Lume, né? Pra capital, que fica em Doma. Em Doma. Então assim, vamos ver no que vai dar. Tenho grandes expectativas, eu espero que ele continue com essa escrita. Estou gostando muito da escrita da autora. É bem poética, bem suave. No início foi um pouco cansativo, mas agora que as coisas estão de fato acontecendo, está tendo muito mais eventos, revelações, e a gente está entendendo mais o contexto, que está mais situado na história, então está ficando mais interessante, né? Eu espero que continue assim e que me surpreenda, né? Porque livros de fantasia tem que ser surpreendente, né? Enfim, vamos ver no que vem, o que vem por aí. Quem será o vilão também, né? Eu ainda não tenho muita ideia de quem será o antagonista dessa história. Porque até então era
era o caçador de recompensas que ia capturar ela, né? Só que isso é só uma parte do livro, né? Então tem muita coisa pra vir ainda, muita coisa pra descobrir. E sim, tem uma coisa que eu queria comentar, que eu não sei se é de grande valia pra história, mas me parece muito interessante e que talvez tenha um certo nível de importância em algum momento da história. Quando a Ravi, ela volta pra casa, ela abre uma caixinha que tem tipo um pássaro de papel dentro dele. Na verdade é um pergaminho, né? Que tem uma mensagem. Ela chama esse pássaro de Pré. E aí ele tem uma mensagem. Na verdade o Pré está escrito em um dos lados desse pergaminho. E do outro tem uma mensagem dizendo: preciso de você. Esse pergaminho, que é um pássaro, né, que foi enviado, né, é uma forma lá de envio de informações, de mensagem para as pessoas. E aí esse pássaro se deparou com ela em um momento em que ela estava em uma missão e tal. E ocorre que a Rave tenta mandar esse pássaro de volta, né? Porque talvez tenha batido nela sem querer e que essa mensagem não fazia nenhum sentido pra ela. Não sabia se era pra ela. E aí ela devolve, né? Pra que ele encontre o seu real destinatário. Só que esse pássaro acaba voltando pra ela de novo. E aí ela decide ficar com o pássaro, né? Que é um pedaço de pergaminho. Eu acredito que talvez tenha sido pra ela mesmo, porque não faria sentido voltar pra ela de novo, né? E a gente não sabe quem enviou esse pedaço de pergaminho. E eu tô curiosa, porque quando a amiga dela morre e ela decide ir em busca de vingança, ela resolve enviar de volta o pergaminho. E aí ela escreve uma mensagem e tudo mais e ativa, né, o envio para quem mandou, né, pro remetente. E aí a Pre vai embora. Não sei se em algum momento da história esse pássaro vai aparecer de novo, mas eu achei válido comentar que talvez alguém muito próximo dela tenha enviado, né? E talvez ela não saiba quem é, ou talvez ela não saiba nem que existe, ou não se lembre, como eu falei, talvez ela tenha perdido a memória. Então eu estou muito curiosa para saber quem é essa pessoa que enviou a Pré, né? Não sei se também, se não é, também não sei se é alguém que não tem nada a ver, mas que vai passar a ser importante na vida dela, né? Bom, era só isso que eu queria comentar. Bom, e agora eu vou continuar minha leitura e a gente se vê na próxima parte, que eu acredito que vou estar muito mais da metade do livro, né? Pra fazer novos comentários. Que é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de dar um like se você gostou, de comentar se vocês estão lendo esse livro, ou então qual livro vocês estão lendo. Se vocês já leram Despertar da Lua Caída, o que vocês acharam? É tão bom quanto diz, ou é tão ruim assim? Né? Eu vi que os leitores estão bem divididos sobre a qualidade desse livro. Eu até o momento não estou achando nada de ruim. Pra mim está sendo bem ótimo. Na verdade, eu gosto muito dessa escrita. É bem poética, né? Como eu falei. Não estou tendo grandes dificuldades de entendimento, né? Tá tudo sendo bem alinhado, sendo bem descrito ao longo da narrativa. Então, perguntas que eu me fazia estão sendo respondidas. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês estão achando?